ponto das portas estarem, sabe, com 3, 4, 5 trancas, tramelas, porque eles estavam com medo. E medo de quem? Olha o apóstolo João dizendo: porque estavam com medo dos próprios judeus. As portas estavam trancadas, e de repente Jesus aparece ali no meio, sem eles saberem de onde chegou. Se encontra-se em João no capítulo 20, o verso 19. O que acontecerá conosco agora? Pegaram o nosso líder, aquele poderoso, e colocaram numa cruz. O que vai acontecer conosco? Não conseguiram reconhecer Jesus. O quarto motivo, porque somos impedidos de sentir a presença de Jesus. Essa é terrível. Até hoje isso acontece conosco. A dúvida. Havia uma crença judaica que quando a pessoa morresse, até o terceiro dia ela poderia ressuscitar. Essa crença, por isso que na Páscoa aquelas mulheres foram lá correndo preparar o corpo do Senhor, porque ele poderia voltar. Então era passado óleo, era como se fosse embalsamado ali um pouco, só que sem enrolar, né? Como se fosse a múmia, porque a pessoa poderia ressuscitar até o terceiro dia. E aí no verso 21, na parte B, Lucas diz, né? E já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, e Jesus ainda não havia ressuscitado. Eles estavam até indo embora, voltando para seus lares. Então eles foram impedidos de sentir a presença de Jesus pela dúvida. E é interessante, e é interessante também que, olhem só, as mulheres, né, essas mulheres que eu citei, que no domingo de Páscoa, logo de manhãzinha, foram lá, elas voltaram de lá contando algumas coisas estranhas, dizendo que a pedra estava removida, dizendo que apareceu alguns anjos. Eles voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que apareceram ali do lado dela dizendo: por que vocês estão procurando aqui no local dos mortos aquele que vive? Olhem só, queridos, tudo isso aconteceu naquele caminho de Emaús, eles lá caminhando, andando a pé. Primeiro, olha, já está findando o terceiro dia. Até agora, nada. Nem o corpo mais apareceu, sumiu. E ainda vai uma mulher, foram algumas mulheres lá no sepulcro e voltaram de lá dizendo que viram anjos, dizendo que esses anjos falaram para ela que ele estava vivo. Só coisa estranha, muitas dúvidas. O que está acontecendo? Eles duvidavam que Jesus poderia ressuscitar. Para eles, estas coisas eram estranhas, não poderiam estar acontecendo. O quinto e último motivo, porque somos impedidos de sentir a presença de Jesus pela cegueira espiritual. Lembra que eu falei várias vezes já aqui na nossa igreja que nós temos duas naturezas, lembra? A nossa natureza física e a nossa natureza espiritual. Os nossos olhos físicos, eu até citei, né, esse adágio popular que a gente costuma ouvir aí, né, dizer assim: eu vi com estes olhinhos que a terra há de comer. Estamos falando da nossa visão física.
Nossos olhos que são com defeito, nossos olhos que têm limitações, às vezes a gente precisa usar óculos, às vezes binóculos, às vezes a gente pega alguma coisa e não estou conseguindo enxergar direito, tem pouca luz. Mas a nossa visão espiritual faz com que a gente enxergue muito além. Quando nós começarmos a enxergar, não estou dizendo que você não enxerga, mas quando nós começarmos a enxergar verdadeiramente, com os nossos olhos espirituais, queridos, a gente começa a ver coisas incríveis, inacreditáveis. Não dá para a gente descrever. Não tem palavra. Não existem palavras que dá para a gente descrever o que nós podemos enxergar com os nossos olhos espirituais. É muito além do que estes olhinhos que a terra há de comer. Mas ali naquele momento, vejam só o que é que diz ali. Mas os olhos deles, lá no verso 16, estavam como que fechados. Eles não conseguiam reconhecer ali Jesus. Haviam passado com Jesus muito tempo. E é interessante que a cegueira espiritual, queridos, prestem atenção nisso. A cegueira espiritual faz com que você não acredite em fatos que acontecem no meio do povo de Deus. Olha só, testemunhos fiéis. As mulheres, verso 22 do capítulo 24 de Lucas, é verdade, eles falando, aqueles dois falando para Jesus, sem saber que era Jesus. É verdade também que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Eles foram lá de madrugada no sepulcro e não acharam. Testemunho das mulheres, sabe? Falando assim, testemunho, queridos, eu já presenciei aquele tipo assim, olha, acho que eu até já contei aqui certa vez, uma irmã da igreja lá em Itaquá, ela chegou assim, desesperada, olha, vamos estar orando pelo meu marido, ele provavelmente vai ter que extrair um pulmão, que o médico constatou câncer do pulmão. E naquele momento, naquela igreja, era uma congregação, era pequena, nós tínhamos o hábito de, a semana toda, o culto de oração era na quarta-feira, então a gente orava da quarta-feira até a outra quarta-feira seguinte, por alguém da igreja, orava por aquela pessoa especial. E naquela semana nós começamos a orar pelo Cláudio, porque ele iria na segunda ou na terça-feira, não me lembro, ser internado para tirar um pulmão, ia colocar um pulmão artificial. Ele estava com câncer no pulmão. Quando chegou na quarta-feira, olha só isso, como Deus é maravilhoso. Quando chegou na quarta-feira, a irmã entrou na igreja com um sorriso e dando pulos de alegria, dizendo assim: o médico, quando foi para internar o meu marido, ele resolveu, olha, eu estou aqui com todos os papéis, todos os exames, está tudo aqui, mas eu vou fazer um último exame para saber realmente se a gente precisa tirar esse pulmão. E ele foi e fez aquele exame e descobriu que não era câncer, entre aspas, era apenas água no pulmão. Como é que pode um diagnóstico aqui dizer que tem câncer? E quando a igreja se coloca em oração, aquele câncer vira água. Para honra, para a glória de Deus, o Senhor operou um milagre ali e curou o câncer daquele rapaz.
Você acredita que teve gente na igreja que falou: o médico se engana?
dizia o amor.